O convidado de hoje é um dos políticos mais conhecidos de Goiás e chega em 2026 com um caminho bem definido: disputar a reeleição ao Senado Federal. Vanderlan Cardoso já foi prefeito de Senador Canedo, disputou o governo de Goiás, enfrentou eleições em Goiânia e construiu em Brasília uma relação direta com prefeitos, empresários e o setor produtivo, sobretudo no período que ficou à frente da presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas a próxima eleição, que se avizinha, não será simples. Goiás terá 2 vagas em jogo para o Senado, nomes fortes no campo da base governista, pressão da oposição, influência nacional, tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sobrenome Bolsonaro em jogo, Caiado, e um eleitor muito exigente, com entrega, presença e também coerência política. Hoje a conversa é sobre Senado, alianças, bastidores, obras, emendas, Daniel Vilela, Ronaldo Caiado, Gracinha Caiado, Lula, a oposição e o papel do senador Vanderlan Cardoso nesse tabuleiro político. Senador, seja bem-vindo aqui ao Domingos Conversa, é uma honra receber o senhor. Prazer é todo meu, Domingos, estar participando aqui dessa entrevista, desse podcast. E já era para a gente ter vindo aqui, inclusive estava cobrando já, né? Por que nós não estamos lá no domingo, já que está um sucesso muito grande aqui, seu programa de entrevista, né? Seu profissionalismo, então parabéns, é uma honra para mim estar aqui. Obrigado. Inclusive, no contexto que essa entrevista vai ser publicada, esse podcast, ele já vai ter recebido um prêmio de melhor podcast do estado de Goiás. Muito obrigado pela menção, viu, senador? Então você vê que eu estou correto das minhas falas, né? Parabéns. Obrigado, senador. Seja muito bem-vindo. Essa entrevista ela é um pouco especial, não pela sua presença, mas porque é o primeiro senador que participa desse podcast desde que a gente começou há quase... nem perdi, há 9 meses atrás. Muito obrigado. Senador, como eu disse, o senhor vai disputar a reeleição. Qual que é o principal desafio agora desse período? O que o eleitor goiano vai ter que ter em mente caso queira eleger e dar a confiança do mandato por mais 8 anos para o senador Vanderlan Cardoso? Domingos, primeiro desafio aí, Domingos, é continuar nesse mesmo ritmo que a gente implantou ao chegar ao Senado Federal, né? De muitas entregas, projetos interessantes para o nosso estado e para o nosso Brasil. Então, continuar nesse mesmo ritmo, isso é um desafio, porque foi um ritmo aí, nesses quase 8 anos, não posso dizer alucinante, mas nós procuramos fazer as nossas entregas e atender principalmente os nossos municípios, né? Já que eu fui prefeito e sou considerado um parlamentar municipalista, né? Participar mais das decisões a nível nacional. Fui presidente de comissões importantes, Ciência e Tecnologia, Comissão de Assuntos Econômicos, Senado Federal, hoje vice-presidente da CCJ. Participamos aí de discussões a nível nacional. Tivemos aí já projetos já importantes nossos que apresentamos, já aprovados em comissões e faltando aí a sanção do presidente. E também relatando projetos importantes para esse país. Então, participar das discussões continua sendo um desafio. Não cansar, né? Não deixar aí cair no cotidiano, sempre procurando inovar. Vamos iniciar esse bate-papo em Brasília, para depois a gente descer um pouquinho para Goiás e falar sobre as eleições aqui. Hoje, o senhor vice-presidente da CCJ, relatando muitos projetos. Qual que é, talvez, aí o projeto o trunfo que o senhor carrega como... para essa reta final de mandato, qual que é o projeto que o senhor acha que talvez seja o mais importante relatar, pautar neste momento? São alguns projetos, Domingo, que eu posso destacar para você, né? Nós tivemos um projeto aprovado aí, e já está sendo discutido já, inclusive já no plenário, que é o projeto das emendas PIX, né? Essas emendas que... os transferências especiais, que virou aí uma festa, né, de desvio de recursos e não tinha fiscalização. Então, nós apresentamos um projeto muito antes do ministro Flávio Dino barrar isso no Supremo Tribunal Federal, barrar a farra que estava, né? E esse projeto nosso, apresentado 60 dias antes, o que ele diz, né? O que o Flávio Dino colocou na sua decisão, né, ali.
E esse projeto já está bem adiantado. Então, com transparência, se eu coloco, o parlamentar coloca uma emenda, por exemplo, para construir uma ponte, ela não pode ser usada para fazer shows. Tem que construir a ponte, prestar conta e assim por diante, né? Então, esse é um Aquela projeto... transparência. Então, eu estava fazendo uma matéria sobre esse assunto, estava com dificuldade de encontrar ali até a destinação, porque é muito... não tinha fiscalização. Nós aprovamos a emenda PIX, a transferência especial, só que não houve, na época, né, o zelo e o cuidado de colocar a fiscalização desses recursos. Aí virou realmente uma farra, né? Dinheiro que ia para a saúde, era desviado e assim por diante. Não estou dizendo que são todos parlamentares, mas aqueles gestores também, maus gestores, que não têm compromisso com o cargo que está exercendo, então desviavam muito esses recursos para outras finalidades. Agora não, né? Graças a Deus, normalizando. Esse é um dos projetos. Mas tem um projeto muito interessante que nós apresentamos, já tem 2 anos, estava com 2 anos e meio de discussão, que também se diz com relação ao PIX. Só que Nós o Pix estamos que nós aperfeiçoando o PIX, você viu aí, né? Só que é o Pix que o brasileiro comum usa no dia a dia, né? As emendas, por que são chamadas de emendas PIX? Porque são muito rápidas, né? Porque o PIX é muito rápido, você faz a transferência na hora do seu celular e tudo, né? Então, esse projeto aí, essa discussão do PIX, entrou até outros países no meio. Você vê os Estados Unidos está de olho no PIX, outros países querendo copiar o nosso PIX, que a gente passe... aplicando sanções, inclusive, muito por conta... Aplicando sanções, né? Mas nós conseguimos, através de um projeto de lei que eu apresentei, uma PEC, e garantimos isso. Foi aprovado semana, né? Foi aprovado, colocando o PIX, né? No projeto de emenda à Constituição, que não pode ser mexido, não pode ser transferido e não pode ser cobrado. Como já foi ventilado aí no passado, você viu a discussão que teve entre o parlamentar e o governo, que o PIX ia ser taxado. Ou seja, você ia passar um recurso para outra conta, era igual um TED antigamente, você tinha que pagar ali um percentual. Então, nós conseguimos aprovar uma discussão que se arrastou por um tempo, entendeu? E nós provamos ali que não era um projeto de governo, aliás, não era um projeto de partido, era um projeto de governo, de país, e conseguimos hoje, na semana, aprovar, certo? Por unanimidade na CCJ. E conseguimos já uma aprovação aí, que tenho certeza que no plenário, que vai ser na próxima semana, será por unanimidade também esse projeto. E ela vem dar mais autonomia orçamentária, financeira ao Banco Central, para garantir aí o nosso PIX e tantas outros serviços que o Banco Central, às vezes, pode fazer e ampliar, até mesmo a fiscalização com fintechs e tudo mais, e por falta de gente, falta de estrutura, falta de dinheiro mesmo. Olha só, o Banco Central faltando dinheiro, né? Mas é atrelado hoje ao orçamento da União. É uma reação, inclusive, a essa pressão diplomática aí dos Estados Unidos, econômica também, em torno de aplicação de sanções, enfim. A gente sabe que tem um pano de fundo maior que isso, um pano de fundo até político, mas na justificativa oficial, o PIX é citado várias vezes. Olha, nós apresentamos antes de ter essa celeuma toda aí com os Estados Unidos e tudo, porque a gente já estava prevendo, devido ao sucesso que foi as transferências via PIX, que poderia ter sim, né, retaliações aí por outros países, inclusive Estados Unidos. Então, quando apresentamos esse projeto, era para que realmente desse uma condição melhor ao Banco Central, melhorar a fiscalização, poder contratar assessorias, mais pessoal. O Banco Central está ficando sem gente, né? Às vezes o presidente do Banco Central, embora o atual presidente do Banco Central, o anterior Roberto Campos Neto, agora o Galípolo, você pode ver que não é, quando eu digo que não é de partido, é porque os dois estão sintonizados, favoráveis à aprovação urgente desse projeto, porque senão o Banco Central pode colapsar. E olha que interessante, né? Embora muitos seguraram muito tempo para falar isso, eu fui o primeiro a dizer e alertar numa entrevista nacional, né? Dizer, olha, se nós não aprovarmos esse projeto, o Banco Central vai colapsar. E isso para nós é muito ruim. Se você for pegar aí a questão do Master, até ajudou muito na aprovação desse projeto, né, que nós apresentamos. Essa confusão toda, porque realmente é impossível o Banco Central fiscalizar quase 2.000 fintechs, essa quantidade de bancos e tudo, com a quantidade de pessoas que tem, né?
é pouca gente demais para fiscalizar. Então, muita gente aposentou e hoje, Domingos, para você ter uma ideia, o ano passado precisava fazer um concurso público para o Banco Central, no mínimo de 1.000 pessoas, foi feito para 300, 240 tomou posse, dos 240, quase 100 já saiu, porque não é vantajoso mais. Se você ser funcionário hoje do Banco Central, né? Não recebe hora extra, se trabalha de madrugada, não tem adicional, não tem nada. Então, tem outros cargos aí, até mesmo na iniciativa privada, que oferece mais condições e melhor remuneração do que ser, hoje, participar dos quadros do Banco Central. Senador, queria voltar só a um assunto que o Senado debate muito, o Parlamento como um todo debate muito, essa questão, a questão assim, das respostas diplomáticas também. Como é que o senhor vê essa questão das interferências que os Estados Unidos, por exemplo, têm provocado o Brasil, inclusive classificando o PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas? Olha, com relação a isso, eu sou até favorável que classifique, inclusive tinha que partir de nós aqui, né? Eu incluiria ali os milicianos também, né? PCC, Comando Vermelho, os milicianos, como terrorista, que pratica o terrorismo. Acho que todo aquele que pratica terrorismo tem que ser enquadrado como terrorista, certo? Agora, não dessa forma que foi feito agora, certo? Eu acho que por isso nós devíamos ter tomado essa iniciativa aqui no país, né? Sabe, o que passa o Rio de Janeiro, todos sabem o que é ali, né? Comando Vermelho. O governo federal foi negligente nesse assunto? Tem sido negligente? Tem sido, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Tem sido, sim. Então teve que vir uma decisão lá de fora. Eu sou favorável. Não estou aqui para, os Estados Unidos não tinha que intervir, mas os Estados Unidos também, eles estão olhando a eles lá, se está indo aqui, saindo do Brasil, que o Brasil hoje não é um grande produtor de drogas ilícitas, mas aqui ele é um grande, como diz, um grande, o que manda, né? Está mandando, via Brasil, está saindo aí cargueiros com toneladas e toneladas de cocaína, de drogas. Tráfico, pô, principalmente os Estados Unidos, que é o maior mercado de droga hoje, onde é os Estados Unidos. Então, se eles estão sendo prejudicados por essas ações via PCC, Comando Vermelho, mais não sei o quê, e eles têm que tomar a providência deles, já que nós não tomamos. Sim. Tá? Eu não sou favorável a outras interferências, inclusive políticas. Nós já temos maturidade para cuidar das nossas questões políticas. O senhor acha que a família Bolsonaro contribui com essa... Porque foi o Flávio ir para lá com um grupo de aliados que logo, em ato quase contínuo, que o governo norte-americano anuncia essas sanções. Contribui, sim. Até mesmo não sou eu que estou falando, não. O próprio Eduardo falou isso, né? Quando houve as taxações contra o Brasil lá, ele parabenizou, aplaudiu. Eu não sei se é porque, olha, nós temos nas nossas empresas, em várias regiões do país, um grande gerador hoje de emprego, muitos colaboradores nós temos, sabemos da dificuldade que é de pagar impostos nesse país, a responsabilidade de ter tantas famílias que dependem das nossas empresas. Então, quando vem uma atitude dessa, e quando você vê brasileiro aplaudindo isso, é ruim, Domingo, é ruim, entendeu? Então, eu não aplaudo isso em hora nenhuma. Eu acho que eles deveriam agir de outra forma, né? Ir para lá, para ficar lá instigando, ou sei lá o que porque estão vibrando, é porque estava lá aplaudindo, para que sobretaxasse aqui. Às vezes quem está fazendo isso não vai lá no Rio Grande do Sul ver o polo moveleiro ou aqui mesmo, que exporta, e grande comércio, grande comprador hoje dos móveis brasileiros é Estados Unidos. Ou a nossa carne, ou o produtor de mel, o pequeno produtor de frutas. Então é uma coisa assim que não dá para entender. Certo? Eu não me vejo as minhas empresas aí sofrendo um boicote, praticamente a gente não exporta. Mas eu não vejo, se houvesse um boicote nos nossos produtos, como é que nós íamos sobreviver, como é que nós íamos pagar a folha de pagamento, impostos e tudo mais. É um discurso contraproducente, até o discurso liberal que se prega entre a direita. Eu não aplaudo nunca isso, eu não posso. Como gerador de emprego e renda e colabora com esse país, esse tipo de atitude não é louvável, não é uma atitude republicana, não é uma atitude de quem diz que gosta do nosso país. O senhor é um senador que representa o setor produtivo, né? O senhor está falando aí, aproveitar esse gancho das empresas. O senhor tem empresa não só em Goiás, em várias regiões do Brasil.
E já tive fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Por isso que eu defendo, agora nessa PEC 5x2, defendo também que tenha uma opção para o empregador e empregado que seja por hora. É isso que eu ia trazer agora, esse gancho que eu ia trazer. Como é que o senhor recebe essa PEC? Como é que o senhor acha que o Senado vai tratar a PEC que dá fim à escala 6x1? Olha, eu acho que vai ser com muita maturidade. O Senado é uma casa revisora. Porque se nós formos observar, talvez quem fala eu sou contra, eu não sei o quê, é porque também não está vendo as dificuldades que nós, os empregadores, temos no país por falta de mão de obra. Então, a maioria das empresas hoje já é 5x2. Já é 5x2. Então, eu acredito, primeira coisa que eu fiz domingo, eu fiz uma pesquisa com meus colaboradores, que é quem que eu tenho que ouvir. Os meus colaboradores, o que eles pensam, até mesmo para mim dividir as responsabilidades com eles. Então, 87% favorável e deu a justificativa porque são favoráveis. 13% se mostrou preocupados, certo? Olha, como é que vai ficar? E esse custo, quem vai pagar? Como é que vai ser? As empresas que vão arcar com isso, entendeu? Que eu acho que está havendo uma falha aí também no projeto. Como é que vai ser a compensação para as empresas que forem mais prejudicadas, né? Senhor, nesse estudo aí, o senhor mensurou quanto que, por exemplo, nas suas empresas, qual que é o impacto econômico que vai cair sobre elas? Então, porque nós já temos aí uma política na empresa de muito tempo. Nós temos muita gente hoje em home office, nós temos muita gente que trabalha só de segunda a sexta, né? Estica um pouquinho mais durante a semana para não ter que vir sábado, entendeu? Então vai de cada empresa. Mas da nossa empresa, devido a esse trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo e também automatizando muita coisa, Domingos, então já o impacto vai ser muito pequeno. E nós estamos já estudando uma emenda a apresentar, certo? No projeto que já foi aprovado na Câmara, apresentar no Senado Federal. Dá a oportunidade também para ser por hora, a contratação por hora. Eu tive empresa nos Estados Unidos, Domingo, durante 7 anos. Então, quando a gente recebia ali um pedido maior do que a capacidade de produção e precisava mais de mão de obra, então nós chamávamos os trabalhadores e dizíamos assim, vocês querem trabalhar quantas horas a mais? Eu tenho interesse ou não tenho interesse? E ali 2 horas a mais, 3 horas a mais, dependia de cada um. Ia buscar no banco de dados que nós tínhamos quem é aqueles que sempre trabalhavam para cobrir esses pedidos que às vezes eram inesperados e chegavam, entendeu? Então é muito simples isso. Nós temos que modernizar. Nós não podemos falar em modernização sempre só dando a opção de CLT. Nós temos que dar outra opção. E a opção por hora contratada é uma opção que deu certo em vários países desenvolvidos. E eu não estou falando aqui para você e para quem está nos assistindo de por que me falaram. Não, eu tive empresa nos Estados Unidos assim durante 7 anos. E funcionava muito bem, que, aliás, quando você pegava ali um produto, você já sabia que aquele produto era tantas horas para produzir ele, você já tinha o custo, a carga tributária em cima dessas horas trabalhadas era, na época, em torno de 14%, deve ser a mesma coisa, que as regras lá não mudam igual aqui no Brasil, do dia para a noite, certo? Então você tinha todo o custo muito rápido. Eu defendo isso também. Como é que esse texto deve finalizar? Como é que o Senado deve tratar esse texto e entregar para a Câmara? Olha, eu pretendo apresentar essa emenda. Eu assinei também a PEC alternativa do senador Rogério Marinho. Por quê? Porque na PEC do Rogério eu não concordo com toda ela, mas ali tem essa parte também por hora. Sim. Você entendeu? Então, unir essas duas PECs e, de repente, chegar num acordo. Vamos dar opção para o empregador e o trabalhador. Gente, é muito bom esse sistema para o empregador, para o trabalhador. Se o trabalhador tem uma opção ali de ficar 4 horas numa empresa, na outra hora ele quer fazer Uber, ele quer fazer qualquer coisa, ou ter seu próprio negócio, que vai, entendeu? A alternativa é fantástica. Senador, vamos sair um pouquinho de Brasília e vir para Goiás. O senhor vai disputar a reeleição agora no Senado. Enfim, o senhor já até se manifestou te questionei sobre isso recentemente, sobre as múltiplas candidaturas que se criaram. No começo, o governador Ronaldo Caiado ele até falava, ele defendia 2 vagas, mas aí abriu lá para o doutor Zacarias Calil, abriu depois para o Alexandre Maldi, e agora abriu também para o Gustavo Mendanha.
O senhor disse para mim já recentemente que não se importa, pode ter até 10 candidatos. Mas isso não impacta de uma forma que atrapalha a própria base? Não, como é que o senhor vê isso? Domingos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um serviço prestado, eu falo nesse sentido. Bom, eu não vou ficar escolhendo adversários políticos, em hipótese alguma, eu vou fazer isso. Nem vou colocar o governador Daniel Vilela em situação constrangedora, certo? Arrumar problema para ele, certo? Então, como eu tenho um serviço prestado, eu já disputei eleição, inclusive para o Senado, quando eu fui eleito, com o ex-governador Marconi Perillo, com Lúcia Vânia, senador Hilder Moraes. Então, para mim não tem problema nenhum. Agora, o problema está nas candidaturas, por exemplo. Acaba prejudicando com essa quantidade de candidaturas da base. Isso prejudica, inclusive, a primeira-dama, ex-primeira-dama Gracinha Caiado. Prejudica a todos. O eleitor fica um pouco confuso com relação a isso. Assim, se a gente for parar, porque a gente tá considerando só as candidaturas da base, né? Mas assim, na centro-direita tem outras candidaturas que misturam voto. Por exemplo, do deputado federal Gustavo Gayer, você tem ali o delegado Humberto Teófilo, você tem ali uma turma de conservadores e centro-direitistas que também vão disputar um voto muito próximo, não? Tem, todos eles. Aí tem, nós estamos esquecendo de falar que o ex-governador Marconi Perillo ainda não, também. Né? Então nós temos aí em várias candidaturas. Eu não posso ir nem ficar opinando e nem ir lá dizer, olha, no candidato aí não, que vai tirar voto meu, vai não sei o quê, entendeu? Não. Todos têm direito. E tem a esquerda. Quem são os candidatos da esquerda ao Senado? O senhor acredita que a esquerda tem algum nome competitivo pro Senado? Tem nomes competitivos. Tem sim. Olha, eu não desprezo candidatura nenhuma, porque já desprezaram muito quando eu me candidatei, principalmente ao Senado, ao governo do Estado, à Prefeitura de Goiânia. Nós não podemos desprezar candidatura nenhuma. Eu vejo aí, a Ava Santiago é uma boa candidata, entendeu? Eu vejo aí, por exemplo, você já pensou, o ex-governador Alcides Rodrigues, se ele resolver sair candidato ao Senado, tem cacife para isso, um dos melhores governadores que teve para municípios. O ex-governador Alcides Rodrigues, entendeu? Um grande amigo. Então, são muitos candidatos que tem aí. Pela esquerda, tem a própria Adriana Costa aí pelo PT, né? Tem o Yuri de Castro, que é um advogado, fala bem, articulado, entendeu? Conheço muito bem ele, entendeu? Então, como é que a gente vai falar assim, olha, vai tirar seu sonho de disputar? Não tem jeito. Agora, essa quantidade de candidaturas pela base, isso atrapalha um pouco os candidatos que estão disputando pela base, porque os outros vão sair também, candidatos aí, vai estar disputando. O senhor citou o nome da Gracinha agora há pouco. O senhor acha que essa difusão de candidaturas pode impactar também na candidatura dela? Ah, com certeza. Vou falar um negócio, Domingo, não existe candidatura ganha e nem perdida antes de eleição. Não existe isso, entendeu? Eu sou prova disso, 2018... o pessoal dizia que eu não tinha chance para ir com Marconi Perillo, Lúcia Vânia, com Hilder. Nós fomos o primeiro. 2022 já estava definido, a vaga era só uma vaga e era do ex-governador Marconi Perillo. Hilder Moraes ganhou, entendeu? 2014, para prefeito de Goiânia, estava eu e o Sandro Mabel, nós sempre muito bem pontuados, de repente... O candidato do PL veio e atropelou todo mundo. E se não é o PT no segundo turno, só não tinha sido eleito. Então, tudo isso acontece na eleição. O senhor acha que tem margem para surpresa nessas eleições? Tem, toda eleição tem margem para surpresa. Tem margem para surpresa. Tem margem para surpresa, toda eleição. E no caso, na questão de... O senhor imagina, o senhor defende que os nomes que estão aí, eles vão até o fim? Ou o senhor acredita ou defende que haja algum recuo, alguém aí vai para uma suplência, vá para recue para deputado federal, para deputado estadual, enfim, para outros projetos? Não, Domingos, eu não fico fazendo essas conjecturas de forma alguma, porque se eu ficar opinando em um pré-candidato que colocou o nome, né, eu vou ficar chateado se ele falar meu respeito também. Então eu procuro, não, é direito de todos. Né? Eu só sou senador da República porque eu disputei eleições. Se eu não tivesse disputado Prefeitura de Goiânia, governo do Estado e participar da administração em senador candidato, eu não era senador da República, né? Então, eu acho que tem que colocar, o pessoal quando vem falar comigo, quando vem conversar comigo, não, direito, coloca o nome, só, então, eu acho que vai de cada um.
O senhor cita do 2024, que o senhor estava muito bem posicionado nas pesquisas e houve aí esse fenômeno do PL que acabou, que se não fosse o PT, a gente teria um prefeito eleito pelo PL. O segundo turno ali, os votos da Adriana praticamente todos e matematicamente mostra isso, né? Os votos dela, a diferença de votos é realmente o PT ali definindo o segundo turno. Hoje o senhor hoje o senhor aparece em muitas pesquisas em segundo lugar. Qual que é a estratégia para fazer para que o resultado, o retrato desse momento se consolide na eleição e não aconteça um outro fenômeno, por exemplo, de um PL aí pegar essa segunda vaga? Ou mesmo a primeira, que nem tudo tá vencido, né? Gracinha, como o senhor disse, também não tá garantido lá na... Olha, Domingos, isso não tem uma metodologia, um antídoto, uma fórmula para isso, certo? No meu caso, Domingos, eu procuro o quê? Fazer o trabalho que a gente sempre vem fazendo para contribuir com o nosso Estado, com o país e tudo. Melhorar nas deficiências que a gente tem, que tem deficiência de comunicação, por exemplo, né? O eleitor, a maioria deles não sabe qual que é a função do senador e nem, às vezes, muitas das vezes, o trabalho que a gente tem feito pelo Estado de Goiás, né? E pelo Brasil. Então, melhorar isso e procurar não ter surpresas desagradáveis. Essa é a função. Agora, surpresas pode ser que aconteçam, como aconteceu em 2024. Domingos, se não estamos... Agora é outra realidade. Desagradáveis? Cada eleição, Domingos, ela é uma realidade, certo? Você vê, um dia desse estava aí, né, a questão do Flávio, e de repente o presidente está com 10 pontos já na frente dele no primeiro turno. Eu aposto muito aí numa surpresa agradável que o nosso governador aqui, ele pega essa opção da direita, dos descontentes, que não quer nenhum nem o outro, que ele vá para o segundo turno. Se for para o segundo turno, eu acho que vai ganhar as eleições. Está acompanhando de perto essa questão da candidatura do governador Ronaldo Caiado? Ele está no seu partido. Acompanho, sim. O senhor defende um vice para ele? O Gilberto dizem que o Kassab, mas ele... Olha, eu acho que ele, se ele acertasse com o Zema, eu acho que só faltava trazer aí o Ciro Gomes para essa, né? Aí sim, ficaria perfeito esse trio, né? E eles decidirem, né? Uma conjuntura de governador Ronaldo Caiado, Ciro Gomes e Zema? Zema. Mas é possível o PSDB caminhar ali? Eu acho muito difícil hoje com o Ciro, porque ele já está bem definido no Ceará. Sim. Está bem definido ali. Mas Zema e Caiado hoje, né? Eu acho que seria aí quase que imbatíveis aí. Um dos dois iria para o segundo turno. Aí eu torço que Caiado vai e Zema de vice. Certo? Caiado uma articulação que ainda pode acontecer? Pode sim, pode acontecer. Entendeu? Indo para o segundo turno, que as pesquisas mostram isso, porque a maioria não quer nem o presidente Lula e nem quer a família Bolsonaro. Então tem um vácuo aí para essa outra candidatura. E o vice do Daniel Vilela? Tá em vago ainda, né? Tá em vago, tá as discussões, tá uma campanha grande aí para vice do Daniel Vilela, que é muito bom para o projeto, né? O difícil é quando não tem ninguém querendo ser vice. O senhor defende alguém? Olha, eu acho que os nomes são bons, né? O Luiz do Carmo, por ele ter sido senador da República, ter deputado estadual, tem um segmento, seria um bom candidato. Mas falar o que de Zé Mário, falar o que do Paulo do Vale quer ser também. Já teve pessoas falando que ele tinha essa pretensão. O Célio Silveira no entorno. Tem o Gustavo Mendanha. Tem muitos bons nomes aí para vice, né? Eu acho que o Luiz do Carmo é um excelente nome. Todos eles são, certo? Eu tenho muita afinidade com o Luiz, por ser membro lá da igreja e tudo mais. Mas eu acho que todos eles, a decisão no momento certo, ela virá. O Luiz do Carmo tem esse trunfo das igrejas, né? Já recebeu a bênção e o apoio delas. O Zé Mário recebeu recentemente o apoio do Fórum de Entidades Empresariais. De prefeitos, tem muito apoio. Mas eu quero saber sobre esses setores. Tem algum que fala mais, que consegue impactar mais? O setor produtivo ligado ali ao agronegócio, o setor religioso? Como é que o senhor vê essa disputa sadia que existe entre os segmentos? Olha, acho que são todos segmentos muito fortes, né? Nós temos aí no estado de Goiás, creio que uns 30%, 32% de evangélicos, né? Embora o evangélico, muitas das vezes,
pode não ser tão unido, né? Mas tem de evangélico, isso pesa, né? O Zé Mário já mostrou um trabalho grande aí, à frente da FAEG, então tá no todo município que a gente chega tem gente da FAEG. O trabalho que ele tem feito, já foi deputado federal, tem experiência, né? E outros pretendentes também. Gustavo Mendanha agora não é mais pretensão de vice, agora é pretensão de senador. Então, bons nomes também, se for voltar a ser, né? Célio Silveira, o ex-prefeito de Rio Verde. Então, esses nomes agregam. Agora, tem que ser quem? O Adriano Rocha Lima, que a gente sabe do governador, ex-governador à preferência, tem uma queda por ele, né? Um bom, mostrou aí como secretário de competência. Então, esses nomes, é muito bom. Acho que qualquer um deles que Daniel Vilela tiver como vice vai ajudar bastante o nosso estado. Nosso tempo está esgotando. Já? Estourou já, para variar. Mas eu quero ir para um bate-bola, jogo rápido com o senhor. Na hora. Uma perguntinha, uma palavra, e o senhor me devolve com uma palavra, no máximo uma expressão, pode ser? Pode ser. Senador Vanderlan Cardoso em 2026. Candidato à reeleição. Zema. Um excelente candidato. Gosto muito dele. Caiado. Excelente candidato. Tem tudo que o brasileiro quer hoje, segurança, várias áreas aí. Ele é primeiro, Goiás é destaque. Flávio Bolsonaro. Olha, para mim, com tudo isso que está acontecendo aí, ele ainda não deu uma explicação que a gente acredite nele. Jair Bolsonaro. Olha, foi um grande amigo, um grande presidente e tem minha admiração. Adriana Corsi. Excelente parlamentar. Gosto muito dela, da atuação dela. Fui muito amigo do pai dela. Fernando Peloso. Bom prefeito. Tem feito a diferença, senador Canedo. Todas as obras paradas que outros deixaram, ele terminou. Então, tem uma aprovação hoje, inclusive a nossa. Daniel Vilela. Tem nos surpreendido positivamente. Tem todas as questões emblemáticas que tem passado, ele tem resolvido. Mendanha. Excelente candidato, em qualquer cargo que ele quiser. Foi um bom prefeito de Aparecida, tem experiência. 2028, qual o projeto? 2028, nem passamos por 2026. 2028, qual que é o projeto? O projeto é de continuar no Porque Senado. a gente tem aí uma eleição, pensando em outra, né? Não, mas aí, Domingos, a idade também, né? Eu estou gostando do Senado Federal, tenho rendido no Senado Federal, pretendo ainda continuar ali no Senado Federal, ajudando nosso estado e o nosso Brasil. Quem vai ser o próximo governador do estado de Goiás? Daniel Vilela. E quem vai ser o próximo presidente da República? Olha, eu estou trabalhando que seja Ronaldo Caiado. O Lula. Aí eu não estou perguntando as chances dele, estou perguntando uma palavra para definir o Lula. Grandes chances também. Tem dado muita sorte com toda essa confusão da oposição, principalmente do Flávio. Para a gente encerrar, 2026 em uma palavra, para a gente arrematar? Olha, é um ano da virada, é um ano que eu acredito que... Obrigado a você, ouvinte, pela escuta e audiência. Se gostou desse episódio, siga o podcast no seu tocador preferido e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Assim, você ajuda o projeto a crescer e a chegar até mais gente. A apresentação e roteiro são meus, Domingos Kettleby. A edição, mixagem, design gráfico são de Lucas Coqueiro. O styling é assinado por Tainara Maia. A trilha sonora original é de Steven Nullen. A transcrição deste episódio você pode ler no meu site domingosketleby.com.br. Obrigado e até a próxima.